Hello, gente! Como vocês estão? Vocês estão bem? Faz 2 semanas que não posto vídeo aqui. Uma pouca vergonha, né? Mas semana passada a Linda ficou aqui em casa. Eu não me organizei e acabei não conseguindo postar. Mas hoje é um vídeo muito especial, porque eu vou testemunhar aqui o nascimento e o cuidado de Deus no parto das minhas 2 filhas, tá? Bom, eu tenho 2 filhas, né? Já falando logo aqui, algumas de vocês já sabem. Uma que vai fazer 4 anos no final de julho agora, e uma de 1 ano e 2 meses. Então, assim, 2 filhas pequenas, né? E quando eu tava grávida da Linda, eu tinha muito medo, porque eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia o que me esperava, eu não sabia como ia ser o parto, como se ia acontecer alguma coisa. Então, assim, eu tinha muito medo, tudo era muito novo pra mim, tudo era motivo de ficar preocupada também, sabe? E da Linda, assim, eu lembro que foi justamente nessa época que eu comecei a fazer devocional, que eu comecei a ter um relacionamento mais íntimo com Deus e comecei a buscar mais, sabe? Foi mais ou menos nessa época aí que eu tava gestante dela. A gestação dela foi uma gestação muito, gente, muito complicada, no sentido de passei muito mal. Vocês não têm noção do tanto que eu passei mal. Vocês não têm, assim, noção. Quem é mãe aí, algumas também, não é todas, né? Já deve imaginar como que é. Porque, assim, eu lembro que desde o comecinho, gente, eu passava muito mal. Eu vomitava, assim, umas 6 vezes por dia. E, assim, todos os dias. Ficava muito fraca, não comia nada. Realmente, assim, foi até os 9 meses. Passando mal, passando mal, passando mal, passando mal, passando mal. Então, pra mim, foi péssimo a gestação, sabe? Eu só ficava mais ou menos ali felizinha quando eu ia fazer as ultrassons, assim, ultrassons, que aí eu via ela e, assim, era o único momento, assim, que eu gostava realmente, porque tudo era motivo de passar mal. Eu nem saía de casa porque eu passava mal na rua, em qualquer lugar que eu estava. Então, foi uma gestação muito difícil, não aproveitei nada, não curti, sabe? Foi uma coisa muito difícil mesmo. E aí vinha o medo, a preocupação do parto, de como ia ser. Comecei a sentir dor no dia 26, por volta de 2 horas da manhã. Então começou as contrações ali e tudo mais. Fui pro hospital, porque na minha cabeça aquilo lá tava doendo muito. E aí, quando eu cheguei no hospital, meu colo do útero tava fechado, não tinha nada de bebê vindo. Me mandaram pra casa, né? Fizeram o exame de toque e me mandaram pra casa. Cheguei em casa, cheguei em casa. Aí, minha filha, foi até 1h da tarde, assim, com muita dor. Não conseguia comer nada. Com muita dor. Sim, eu não conseguia explicar. Não consigo explicar a dor. Aí eu voltei, era por volta de 1h da tarde, gente. Voltei gritando já. Aí eu não lembro mais de muita coisa, porque eu só lembro de gritar, de chegar no hospital gritando. E foi, assim, o resto da tarde lá no hospital. Até ser atendida, assim, e ir pro quarto ali, pra sala de pré-parto, assim, foi... Gente, demorou algumas horas. E gritando, tá? Eu fui aquela gestante que gritava. Gritava de dor. E em nenhum momento, gente, hoje, assim, eu paro pra pensar, em nenhum momento eu fui maltratada pelos profissionais. E ali já começou o cuidado de Deus, sabe? Na hora, assim, eu não tava nem ligando, não tava nem pensando em nada. Mas depois que tudo aquilo passou, eu vi o quanto Deus estava cuidando de tudo. Os profissionais me atenderam, assim, sério. E normalmente eles não gostam, né? Que grita e tudo mais. E aí, gente, eu lembro que eu fui, desde a hora que eu entrei à tarde, assim, no hospital, né? Já com muita dor, já gritando muito. Eu fui muito bem atendida por todo mundo mesmo. E apesar da dor, aquela dor intensa, terrível, Deus estava lá comigo, sabe? Na hora, assim, a gente nem pensa em nada. A gente só quer que aquela dor acabe. Mas depois a gente começa a refletir, começa a lembrar, começa a ver o cuidado de Deus em tudo. Ele cuidou de mim o tempo inteiro. E aí, ela me levou, eu gritava por anestesia, ela pegou e me levou pra anestesia, era por volta de que horas que era, gente? Por que eu falo que eu não lembro a hora? Porque ela nasceu em si 00h28. Então, assim, com 8 centímetros eu fui pra sala de parto mesmo, sabe? E eles me deram analgesia, demorou aí um tempinho ainda pra ela nascer, porque eu tinha parado de ter contração, já não tinha mais dor. Aí ela aplicou de novo ocitocina, acho que foi isso. E aí começou a vir contração. Com muita força, ela nasceu.
Nasceu meia-noite e 28 do dia 27. E, gente, cabeluda, coisa mais linda do mundo. E, nossa, quando ela saiu, assim, foi um alívio. Eu tive laceração, enfim, mas eu já não sentia mais dor nenhuma, sabe? E aí ela nasceu. Quando eu olhei pra aquela carinha, assim, eu vi Deus, sabe? Eu vi o cuidado de Deus ali com a gente. E ai, que delícia, que saudade, viu? Eu tenho muita saudade. E aí começa o cuidado de Deus, né? O hospital tava muito cheio nesse dia. Muito cheio, lotado mesmo. Os médicos, gente, os médicos voltaram lá pra sala depois o que tinha me atendido, enfim, pra ver ela. E assim, cuidado de Deus, sabe? Pode parecer bobeira, mas pra mim foi muito cuidado de Deus, todo aquele bom atendimento que eu tive. E aí, como o hospital tava cheio, era um hospital público, né? Que ela nasceu, tava muito cheio. Eu fui pra parte do particular. Não tinha convênio, tá? Tudo pelo SUS. Só que como tava cheio, eu fiquei num quarto particular. E tava muito frio mesmo, muito frio. E nesse quarto, gente, até nisso Deus cuidou. Tinha só mais uma acompanhante, né, que ela é minha amiga até hoje. E a gente ficou com um banheiro só pra gente. E aquele cuidado das enfermeiras que vinha toda hora olhar, cuidar, tudo bonitinho, não sei o que lá e tal. A comida maravilhosa também. Ai, gente, foi incrível ali, sabe? E aí a gente teve que ficar um dia a mais no hospital, porque no dia que era pra gente ter alta, a gente teve que ficar um dia a mais. Por quê? Porque na noite anterior, a gente tinha deixado uma frestinha da janela aberta. E aí, abaixou a temperatura das duas nenéns. Então, nós duas tivemos que ficar um dia a mais. A gente desceu pro público, pra parte pública. Nós duas, tá? Eu e a minha acompanhante. Que nós duas éramos do SUS e ficamos nessa parte particular porque tava muito cheio o hospital. E aí, a gente desceu. E, gente, sério. Que diferença. Que loucura. Que diferença, sério. Vocês não têm noção. No hospital público, eram, tipo, 3 mães, um banheiro, e esse banheiro era usado para 6 mães, porque do outro lado tinha mais 3 mães. Então, ficava um banheiro para 6 mães. E era loucura, gente. O acompanhante, uma cadeirinha seca, sabe? Pra sentar. E graças a Deus, foi minha última noite lá, nessa noite que a gente ficou a mais. Mas muita diferença mesmo, nossa, porque lá em cima, no particular, o acompanhante ficava numa poltrona, sabe? Uma poltrona que deitava e tudo mais. E aí a gente teve alta, veio pra casa e tudo mais, tudo certo, graças a Deus. Não deu nenhuma complicação por conta dessa temperatura das bebês que baixou. Foi tudo muito, depois que a gente para pra analisar, depois que passa toda aquela loucura, foi que eu me dei conta, sabe? Do cuidado de Deus em todos os momentos ali. Até no pré-natal, gente. Até no pré-natal ele me deu uma médica maravilhosa. Ela nem atende mais nesse lugar, mas ela... Nossa, incrível. E ele cuidou de tudo, apesar de tudo que eu tenha passado na gestação, sabe? Ele cuidou dos profissionais que cuidou de mim. Do pós, né? Do quarto que eu fiquei, do atendimento. Foi tudo cuidado. Tudo foi a mão de Deus. E... você pode estar passando pelo que for, não importa a situação, ele tá sempre com você. E não duvide disso, tá? Ele tá sempre do nosso lado, ele permanece com a gente, ele permanece fiel, cuidando. E se você tá passando por alguma situação, qualquer que seja, fica tranquila, porque vai passar, assim como todas as outras vezes que passou, tá? Não sei por que tô falando isso, não sei por que me senti no coração de falar sobre os meus partos, mas a lição que eu quero trazer é que tudo passa, os momentos ruins passam, e Deus, ele sempre tá com a gente, e no final vai dar certo, sempre dá, porque ele não desampara os seus, sabe? E o testemunho, o parto, tudo, gente, é um momento muito único na vida da mulher, né? E apesar de tudo que eu passei, de todas as partes ruins, no final foi tão incrível, foi tão... Eu não consigo esquecer. Vai ficar pra sempre na minha memória, sabe? Esse cuidado de Deus no pós. E eu tô falando de parto aqui, da minha experiência, tá? Eu não sei do que você tá passando hoje, eu não sei qual circunstância da sua vida hoje você precisa ouvir essa palavra, enfim. Mas ele tá sempre com a gente. Ele tá sempre com a gente. Esses dias também, passei por uma situação muito chata, muito ruim.
E eu me apeguei assim ao Senhor, assim, sabe? Eu falei, Senhor, eu tô sentindo isso. E, ai, eu só quero tua paz. E foi isso que ele me deu, sabe? Ele me deu paz em meio àquela situação. Então, tudo passa, sabe? Tudo passa. Se você tá passando por alguma situação difícil, se apegue ao Senhor. Se apegue ao Senhor, que Ele não vai te abandonar e Ele tá com você. Vou abrir aqui agora, ó, em 2 Coríntios 12, e a gente vai ler do 9 ao 10. Se você quiser anotar aí na sua Bíblia também, tá? Aqui diz, mas ele me disse, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Quando sou fraco, então é que sou forte. Gente, que verso lindo. Eu vou até anotar aqui. Eu não tinha anotado antes. Esse verso, ele mexeu muito comigo. Eu até anotei aqui. Deus tem a força que nós precisamos na fraqueza. Não há nada que Ele não possa fazer. Quando estamos fracos, aprendemos a depender de Deus, não de nós mesmos. Ele nos dá vitória na fraqueza, para mostrar que toda a força vem dele. Amém, né, gente? E por que eu trouxe esse verso pra cá? Porque naquele momento de dor, eu não sabia o que fazer. Gente, eu não sabia se ia passar, eu não sabia se eu ia, sabe? Tava passando por aquilo pela primeira vez, mas Deus, Ele estava lá. Ele estava lá e cuidando de tudo, cuidando de todos. E como eu já falei, Ele não desampara os seus, né? E eu queria muito contar também o testemunho do parto da Martina, porque foi muito especial. Eu já sabia o que eu ia passar, eu já estava um pouquinho mais preparada, mas mesmo assim, Deus fez infinitamente mais. O parto da Martina foi um parto mais leve comparado ao da gestação. A gestação da Martina foi uma gestação mais leve comparada à da Linda, né? Foi uma gestação que eu tive muito enjoo, tive crise de enxaqueca, mas não vomitava tanto, assim, não passava tão mal quanto da Linda, sabe? Tive um desafio muito grande também, que eu descobri que eu tinha diabetes gestacional. Pra quem não sabe, quando a mãe ela tem diabetes gestacional, é basicamente uma predisposição de que lá na frente eu possa ter diabetes, né? Meu avô tem diabetes, a gente tem caso na família de diabetes, então foi meio que um aviso também. Eu levo como um aviso de Deus, um preparo de Deus, mas mesmo assim tive bastante desafios. Eu fui fazer o pré-natal num centro de especialização da mulher por conta da diabetes, né, gestacional, mas foi muito bem cuidada também. Tinha que ficar medindo, gente, 4 vezes no dia a glicemia. Por isso que eu falo que teve muitos desafios. Mas, gente, escuta só. Eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém, além do meu marido. Eu acho que eu nunca contei pra ninguém mesmo. Vou contar aqui só pra vocês. Antes de saber que era a Martina, eu orava muito. Eu orava muito, pra que fosse uma menina. Por quê? Porque eu não cresci com a irmã. E eu tive meu irmão, tenho meu irmão, mas ele é 9 anos mais novo que eu, né? Então, assim, eu nunca tive uma irmã que eu crescesse junto. E aí eu orava, Senhor, eu quero muito mais uma menina para que elas possam crescer juntas, brincar. No dia que eu peguei meu celular e eu vi aquele resultado, né? Porque eu fiz sexagem feminino. Gente, chorei tanto, mas tanto. Chorei muito, sério. Eu chorei demais. E aí, Deus ouviu minha oração, né? Enfim, isso aí é mais um testemunho, né, gente? Mais um sinal de que Deus ouviu minha oração. E eu orava muito também, aí que vem o testemunho. Eu orava demais pra que Deus me desse um parto rápido, porque da Linda demorou muito, né, gente? Comecei a sentir dor 2 horas da manhã do dia 26 e ela nasceu meia-noite 28 do dia 27. Então foi muito tempo de dor. E aí eu orava, Senhor, eu sei que o Senhor não vai me ausentar da dor. Eu sei que eu vou sentir dor. Mas que seja um parto rápido. Rápido, por favor, Senhor. Um parto rápido. E, gente, vocês não têm noção, não. Eu vou pular logo pro dia, senão o vídeo vai ficar muito longo e ela tá dormindo aqui, tô sozinha com ela. Não posso me estender muito. No dia do parto, 7 horas da manhã, acordei, normal, gente. Tomei meu café da manhã. 7 horas da manhã começou aquela dor. Começou uma dor. Comecei a contar, tava vindo ritmada, né? Fui pro banho, porque eu sabia que a água quente ia me ajudar na dilatação. Fui pro banho, gente, fiquei na água quente um tempão. E aí eu comecei a passar muito mal.
Comecei a vomitar todo o café da manhã. Comecei a passar mal de dor. Muita dor mesmo. Vocês não têm noção. Muita dor mesmo. E tava dilatando, tava ali na água, tava dilatando. Eu saí do banheiro, pra mim parece que foi assim, ó. Eu saí do banheiro, fui pro quarto, meu marido tava lá no computador. Gente, eu falei, chama o Uber agora, vamos pro hospital. E assim foi, gente. Pegamos um Uber, fomos pro hospital. Eu assim no carro já, ó. Não conseguia falar com ninguém. E o motorista assim, ai, não acredito que eu tô participando desse momento, que não sei o que lá. Eu não conseguia olhar pra cara dele, não conseguia fazer nada. Cheguei no hospital. Gente, eu cheguei no hospital, eu já tava com uns 7 centímetros de dilatação, pra vocês terem noção. E dor absurda. E eu pedindo pro médico anestesia. E olha isso. Eu pedi pro médico anestesia. E ele falou, olha, não vou ter como te dar anestesia agora, nem cesárea, porque eu pedi cesárea também, porque o médico, ele tá em cirurgia. O médico, né, que podia dar, ele tava, acho que fazendo outro parto, enfim. E aí eu orava, eu pedia, gritava, pedia e passava mal lá. E aí ele falou, não, calma, a gente tá levando. Paciente da mesma forma, todas as enfermeiras, o médico também, muito paciente, não fui maltratada. Foi perfeito, sabe, o atendimento. E ele fazendo de tudo, falando, não, fica tranquila, que assim que ele acabar lá... Gente, vocês acham que ia dar tempo? Não ia dar tempo. Realmente, não deu tempo. Fui pra sala de pré-parto. Gente, nessa sala eu me transformei. Falei que ia processar o hospital, uma vergonha, uma vergonha. Gente, muita dor. Muita dor. Eu já não conseguia controlar minha respiração. E aí passou um tempinho, né, as enfermeiras ali cuidando de mim, eu comecei a sentir pegar fogo, comecei a sentir o círculo de fogo e já era criança saindo, gente. Imagina se eu tivesse ido pra cesárea, sabe? Então Deus cuidou até disso. Pode parecer besteira, pode parecer que é coisa da minha cabeça, mas Deus cuidou até daquele médico que tava ocupado lá na sala de cirurgia, que não ia conseguir me levar pra cesárea, sabe? E aí elas saíram comigo, correndo naquela maca, gente. E a criança quase nascendo no meio do corredor, parecia cena de filme. Cheguei na sala, meu marido foi colocar a roupa. Quando ele voltou pra sala, já tinha nascido. Vocês têm noção. Ela nasceu assim, ó, num jato, sabe? Foi muito rápido, foi muito rápido. No total, deu 5 horas de parto. 5 horas. 5 horas. Então, Deus não me ausentou da dor. Isentou, né? Isentou. Deus não me isentou da dor. Eu senti tudo, mas foi um parto rápido, foi um parto que ele me ouviu e que eu senti no dever de testemunhar também, sabe? E não tive laceração nenhuma, ela nasceu saudável, ela nasceu perfeita, pequenininha, mas perfeita. Fui pro quarto, fui bem atendida também, só 2 acompanhantes e um banheiro, então perfeito. É que foram 2 hospitais diferentes também, tá? E aí, gente, a comida é maravilhosa, o atendimento maravilhoso, tudo muito maravilhoso, tudo tinha Deus, sabe? Tudo tinha a mão de Deus, tudo tinha cuidado. E é incrível isso, sabe? Porque isso é importante também, fazer a oração certa. Imagina se eu orasse, Senhor, eu não quero sentir dor no parto. Impossível, gente, impossível você não sentir dor no parto. Então, eu fiz a oração certa, eu falei, Senhor, eu sei que dor eu vou sentir, então que seja rápido. E foi muito rápido, muito rápido. Elas vieram saudáveis, o atendimento foi perfeito. Então, é o que diz mesmo lá em Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E esse foi o testemunho do parto delas e o quanto Deus cuida da gente nos momentos em que a gente acha que a gente não vai conseguir, sabe? Ele cuida da gente, fica tranquila que se você tá passando por alguma situação que você acha que não vai passar nunca, vai passar. Vai passar. Assim como um parto de uma mãe que tá desesperada, vai passar, sabe? Tudo vai ficar bem no final. Tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. Tem muitas coisas que acontecem na minha vida também que eu não entendo agora, sabe? Mas Deus já sabe de tudo, Ele já escreveu a nossa história. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo e que que Deus tenha falado com vocês. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve aí no canal. Eu fiz um rascunho aqui, bem rascunho mesmo, mas não tinha muito o que fazer rascunho, né, gente? Isso aqui era mais um testemunho mesmo de tudo que aconteceu.
E fiquem com Deus, que Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo.